A Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição mais antiga do mundo, com 2000 anos de existência. E apesar de conflitos e divisões internas, ela continua firme na sua caminhada. E quem o povo diz que eu sou? O que dizem de mim? Uns afirmam que tu és João Batista. Outros dizem que és Elias. E outros ainda afirmam que és Jeremias, ou um outro profeta. E para vós, quem sou eu? Ora, mestre, que pergunta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo, de agora em diante te chamarás Pedro, o que significa pedra. E sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ao longo de sua existência, a Igreja tem moldado a história da civilização ocidental. Atualmente somos 1 bilhão e 200 milhões de católicos espalhados por todo o mundo. Em sua história, a Igreja viu surgir vários movimentos que a ajudaram na sua caminhada. Com uma espiritualidade própria, esses movimentos animaram e deram força à Igreja em momentos importantes e decisivos. Um deles é o movimento da Renovação Carismática Católica, que completará 50 anos de existência em fevereiro de 2017. Você sabe como e quando surgiu esse movimento? Você conhece a sua espiritualidade? Você já viveu ou conhece alguém que tenha vivido a experiência que os carismáticos chamam de batismo no Espírito Santo? O que acontece com as pessoas que recebem esse batismo? Como a renovação carismática tem ajudado os católicos e a Igreja? Neste documentário, vamos responder a essas perguntas e ver como o Espírito Santo sempre atuou na história da humanidade e da Igreja. E por que o século XX foi considerado o século do Espírito Santo. O que fazer para que essas pessoas deixem essa religião vazia e comecem a praticar uma verdadeira religião? É preciso nascer de novo. Em verdade eu digo a você, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como assim? Poderia um homem nascer de novo estando já velho? Nessa conversa com Nicodemos, narrada pelo apóstolo e evangelista João, Jesus explica claramente como podemos mudar nossa vida radicalmente. Está claro que só é possível nascer de novo através da ação do Espírito Santo em nossa vida. E como prometido, depois da ascensão, Jesus envia o Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes, mudando totalmente a história não só deles, mas de toda a humanidade.
A Igreja Católica ela é inaugurada no Pentecostes. E o Pentecostes é uma experiência do Espírito Santo que provoca mudanças de vida, manifesta seus carismas, gera uma comunidade autêntica, evangelizadora, de testemunho. E essa vida no Espírito era uma coisa bem comum e bem reconhecida pelos primeiros cristãos. De um certo tempo, sobretudo aí a partir do século II, século III, essa experiência carismática na igreja começa a definhar. E esse período, século III até o Concílio Vaticano II, século XX, 1960, é considerado como um inverno carismático, ou seja, um período aí de 1.700 anos, 1.600 anos, onde a expressão, ou pelo menos a experiência do Espírito, foi menos reconhecida. Não que o Espírito Santo tenha abandonado a igreja, o Espírito Santo permanece na igreja, atua na igreja, aliás, a grande obra dele na nossa história é a própria igreja. Então, portanto, não podemos falar que o Espírito Santo desapareceu da igreja, mas a sua experiência mais evidente foi minimizada por vários problemas. Primeiro, problemas teológicos ou doutrinais, porque o grande embate da igreja no começo do século era a definição de quem é Jesus Cristo, porque afinal de contas é a fé em Jesus Cristo que justifica a vida cristã. E a preocupação de definir a natureza, a questão da união hipostática, a questão da missão do Filho. Então as heresias cristológicas ocuparam o centro das atenções da igreja. E isso minimizou um pouco a figura do Espírito Santo, que era muito mais uma experiência do que realmente uma doutrina. Além desses problemas, acredita-se que o Espírito Santo não tenha se manifestado na vida da igreja e que tenha sido pouco estudado, porque quase ninguém se abriu nem clamou a sua presença, com poucas exceções. Mas a ação do Espírito Santo no mundo, na vida da igreja e das pessoas, pode ser percebida de maneira discreta ao longo da história. Ele falou e agiu através dos patriarcas, juízes, reis e profetas, até a vinda de Jesus. E nos últimos 2000 anos, ele se manifestou através da própria igreja, dos santos, religiosos e pessoas de bem, dentro e fora da igreja. Pessoas que tiveram a vida transformada radicalmente são o melhor testemunho da ação do Espírito Santo no mundo. Deus me provocou e eu subi para o alto de uma montanha com a Bíblia na mão e um livro do Hermann Hesse na outra mão e falando para Deus qual que seria a minha vida, né? E fiquei lá o dia inteiro. Quando chegou às 4 horas da tarde, Deus não tinha falado nada comigo, né? Embora eu estivesse provocando ele, não falou nada comigo. Aí chegou 4 horas da tarde, eu falei assim, estou indo embora porque não vai acontecer nada. E comecei a descer do morro da casa, de um sítio que meu tio tinha, uma distância de 150 metros, 200 metros da casa do meu tio. E eu não lembro mais o que aconteceu. Eu sei que eu comecei a descer o morro às 4 horas da tarde, cheguei na casa do meu tio, eram 11 horas da noite. Então, eu sem camisa, descalço, eu estava armado, não sei onde está para onde foi parar a minha arma, e a minha vida mudou. E se você me perguntar o que aconteceu nessas horas, eu não sei. Eu só sei que eu comecei a saber coisas que eu não sabia. Eu só sei que quando eu peguei a Sagrada Escritura e comecei a ler, eu sabia coisas que eu nunca tinha pensado que eu sabia. Porém, num passado recente, o Espírito Santo começou a se manifestar de forma mais sensível e visível no meio de nós, o que levou o século XX a ser considerado como o século do Espírito Santo. 3 momentos tiveram um significado especial nessas manifestações. O primeiro envolve a beata Helena Guerra e o Papa Leão XIII. O segundo envolve o Papa João XXIII e o Concílio Vaticano II. E o terceiro momento envolve o surgimento da Renovação Carismática Católica, em fevereiro de 1967.
the Duquesne weekend at my university. Havia professor conosco lá no fim de semana de Duquesne, da universidade. And after our retreat, where we were baptized in the Holy Spirit, e depois desse retiro onde nós fomos batizados no Espírito Santo, he wrote to his friends these words. Ele escreveu para os seus amigos essas palavras. I no longer have to believe in Pentecost, I've seen it. Eu não tenho mais que acreditar em Pentecostes porque eu vi Pentecostes. I've seen it. Eu vi with my eyes. Com os meus olhos. And this is our challenge. E esse é o nosso desafio. The challenge is not to receive the baptism in the Spirit. O desafio não é receber o batismo no Espírito as Santo a one-time experience. Como uma experiência única. Our challenge is to live this baptism in the Spirit. O nosso desafio é viver o batismo no Espírito. So that people seeing us, de forma que as pessoas que nos veem see Pentecost. Possam ver Pentecostes. And all I want to say is that I think that the Lord actually is giving a second chance to the church, because one of the things that Pope Francis said is that he said, spread this grace of baptism in the Holy Spirit to the whole church. What a commission we've received. So even though the renewal is going to be celebrating its 50th anniversary, there's still a huge task ahead of us. So we should go forth with boldness, with gratitude, with joy, and not be shy about telling everybody about the wonderful gift of being baptized in the Holy Spirit, and stirring up the graces of baptism and confirmation, and becoming on fire with love for Jesus Christ, and becoming His witnesses. So congratulations, my faithful brothers and sisters in Brazil, and happy anniversary.